O pessoal da direção do sindicato me pediu para fazer uma breve exposição aqui sobre a questão previdenciária em si, e eu procurarei ser bem breve mesmo, principalmente para que quem tiver dúvidas possa levantá-las e a gente responda especificamente. Mas considerando as várias conversas que têm ocorrido nos últimos dias sobre as mudanças na Previdência, me parece bem relevante que a gente faça um breve histórico de como se constituiu esse modelo de Previdência no Paraná e o que está se propondo. Tá? Eu acho que isso que é fundamental a gente ter clareza. Então, nós precisamos lembrar que até 88, principalmente, mas estendido até 98 no Brasil, quando as pessoas se aposentavam, né, a única mudança que ocorria na vida deles era deixar de ser vencimento e passava a ser provento no outro dia, e o Estado continuava pagando os benefícios previdenciários. Então, no caso de vocês, a pessoa se aposentava e nada diferente acontecia. O Tribunal de Justiça continuava pagando as aposentadorias e o mesmo ocorria com as pensões. Ocorre que, desde 88, mas se aprofundou isso em 98, uma discussão sobre a necessidade de se criarem fundos de previdências para os servidores públicos, de maneira que, ao longo do tempo, se acumulassem recursos para que depois, então, o pagamento das aposentadorias e pensões saíssem desse fundo e sobrasse mais recursos para quê? Para o pagamento de servidores ativos e para o desenvolvimento das políticas públicas. No caso de vocês, né, a prestação jurisdicional, tá? Que precisa recursos, precisa construir prédio, precisa manter servidor, precisa manter todo o sistema. Então, a partir de então, que se desenvolveu a ideia de se constituir, então, fundos de previdência que tivesse uma natureza, que poderíamos dizer, que se capitalizasse ao longo do tempo, de tal maneira que, na sequência, as pessoas recebessem os benefícios desse fundo e não direto da folha de pagamento. Isso, em 2000, vamos dizer assim, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, adquiriu maior importância ainda isso. Tá? Por que adquiriu maior importância? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu limites de gastos com o pessoal. E quando as aposentadorias eram ou são pagas diretamente pelo Tesouro, em regra, elas impactam no percentual gasto com o pessoal para fins do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se tornou-se mais importante ainda a criação de fundos sustentáveis de previdência. Bom, no Paraná Previdência, ele foi criado então em 98, com início da vigência em 99, pela Lei Estadual 12.398, e aí ressaltando o seguinte: o Paraná Previdências não é o regime próprio de previdência de vocês. O Paraná Previdência é um serviço social autônomo de direito privado que mantém um contrato de gestão com a administração estadual e ele gerencia o regime próprio de previdência de vocês. Eu gosto de fazer sempre essa diferença, porque o Paraná Previdência é uma unidade administrativa, ela não é o regime próprio em si. O regime próprio em si ele foi instituído pela Lei 12.398 com essas finalidades. E para atingir essas finalidades, ele sempre precisou ter o equilíbrio financeiro e atuarial. O que significa isso para quem não está muito habituado com a linguagem do atuarial? Vamos esclarecer o seguinte. Eles, vamos supor que vamos pegar a Daiane e analisam o perfil dela. Diz o seguinte: a Daiane tem tantos anos, ela é casada, ela é solteira, ela tem filhos, ela não tem filhos, qual a expectativa de vida dela, qual a tábua de mortalidade que está aplicada, e chega-se a um custo que ela terá para o sistema. E aí o custo que ela terá para o sistema é multiplicado por todos os servidores abrangidos. Por exemplo, ela pode gerar uma pensão, não pode gerar uma pensão. Isso diz o quanto custará o sistema lá na frente. E ao dizer quanto custará o sistema lá na frente, é que se define a alíquota de contribuição dos servidores e a alíquota de contribuição do Estado, no nosso caso, o Tribunal de Justiça. Bom, essa é a regra, e aí se busca, então, esse equilíbrio financeiro e atuarial. Outro elemento importante que a gente precisa lembrar é que durante décadas, não houve contribuição previdenciária nem dos servidores ativos, nem dos servidores e nem da parte patronal. No Paraná nós temos algumas experiências, a extinção do IP, a extinção do fundão, do fundinho, que muitos de vocês, olhando assim, eu acho que quase todos, não viveram esse momento, onde em outras ocasiões foram extintos os fundos
e o governo se apropriou dos recursos. Aconteceu com o IP, aconteceu com o Fundinho, que eram fundos específicos de previdência. Bom, mas daí em 98, com o objetivo então de organizar o regime próprio de previdência dos servidores estaduais do Paraná, então foi instituído o regime pela lei que eu já mencionei, a 12.398. E aí o que é bem importante a gente verificar nisso, para entender onde nós estamos chegando. Quando foi criado, vamos dizer assim, instituído o regime, porque a Constituição fala em instituir o regime, se o Estado não quisesse, ele não precisava, ele poderia mantê-los todos no regime geral da Previdência, tanto que hoje tem regimes próprios de Previdência os Estados, o Distrito Federal, a União e 2.100 municípios só. Dos 5.700 municípios, só 2.100 tem regimes próprios de Previdência. Os outros, mesmo sendo servidores estatutários, eles estão no regime geral da Previdência. Então, quando foi instituído o regime em 98, a Lei 12.398, o que o Estado fez? Considerando que, durante anos, não foram acumulados recursos e o novo regime assumia o pagamento das pensões e aposentadorias, que essa é uma outra diferença, no Estado o regime próprio só paga as pensões e aposentadorias, né? Em outros regimes paga o auxílio-doença, paga a licença-maternidade, tudo é pago pelo regime próprio. No caso do Paraná, são só esses dois benefícios, a pensão e a aposentadoria. Então, primeira coisa, criado o regime, o Estado fez um aporte financeiro. Um aporte financeiro que na época entendeu que eram 2 bilhões de reais, resultantes principalmente dos royalties da Itaipu. Tá? Então, nem todo o recurso foi colocado imediatamente, ele foi sendo colocado na medida em que os royalties da Itaipu voltavam para o Estado. E fez algo muito importante, que é uma coisa chamada segregação de massa. O que é isso? Eles criaram, dentro do regime próprio, 2 fundos. Um fundo chamado financeiro e outro fundo previdenciário. O fundo financeiro de repartição simples, tá? O que significa o quê? Recolhe-se a contribuição e paga-se o benefício. Se faltar recurso, o Estado complementa, se sobrar recurso, o Estado gasta. Ele não precisa ter equilíbrio financeiro e atuarial. E um outro fundo chamado previdenciário, que é um fundo de natureza capitalizada, que significa o quê? Ao longo dos anos seriam acumulados recursos para então pagar os benefícios e tornar independentes. Qual a importância de ter um fundo ao longo do tempo que tenha autonomia para pagar os benefícios? A principal é o motivo que deu razão à existência dos regimes próprios. Quer dizer o seguinte, uma instituição que vai garantir o pagamento dos benefícios previdenciários e não precisará ser custeado pelo Estado, o que significa que o Estado poderá gastar mais com servidores ativos e poderá investir mais nas políticas públicas. Então, o Estado do Paraná criou esses 2 fundos. Não é o Paraná Previdência, o Fundo Financeiro, o Fundo Previdenciário, os 2 administrados, em regra, pelo Paraná Previdência. O Fundo Previdenciário, natureza capitalizada, então acumular recursos ao longo do tempo, e o Fundo Financeiro, repartição simples. Qual a divisão que foi feita lá em 98? Era a seguinte divisão. Todas as servidoras que naquele momento já tinham 45 anos de idade, ficaram no Fundo Financeiro. Na nossa linguagem, ficaram no tribunal, custeados pelo Tesouro. Repartição simples. E todos os servidores que tinham acima de 50 anos. Então, a mulher 45, homem 50. Essa foi a linha de corte. Não importa se a pessoa nasceu 1 hora da madrugada ou 0 minutos da madrugada, se ela tinha 50 anos, ficou no Fundo Financeiro. E se tinha mais do que isso, foi para o Fundo Previdenciário. E 45 a mulher. Bom, o que aconteceu? E o Fundo Previdenciário, então, para acumular recursos. O que aconteceu? Ao longo dos anos, o Estado, por várias razões, ou por ter deixado de repassar recursos, ou por não ter cuidado com o equilíbrio atuarial, e essa é uma questão bem importante, porque precisa ser feito anualmente uma revisão atuarial do Fundo de Previdência. E se ele estiver desequilibrado, você tem que adotar medidas para reequilibrar. Tá? E é isso que acontece em todos os regimes. Então, verificado que está desequilibrado atuarialmente, significa que não teremos recursos para pagar lá na frente os benefícios, você tem que refazer o equilíbrio atuarial. E não foi feito. Essa é a primeira questão. Segunda, que em 2012 ainda, 2013, eu participei de um debate no Paraná Previdência, e lá estava a pessoa, o Mantelo, que se chama, né, o atuário que fez o cálculo no início do regime próprio de Previdência, para dizer quanto que o sistema custaria. E aí ele revelou algo assim inusitado, dizendo que quando ele fez o cálculo lá em 98, ele não levou em consideração os servidores do Poder Executivo estatutário. Ele levou em consideração o banco de dados da Copel,
que não tem nada a ver com o regime próprio de Previdência, eles são vinculados ao regime geral da Previdência, eles fizeram estudo com base nisso. Então, rapidamente se verificou que foi desequilibrando atuarialmente o regime de Previdência. Além de um outro problema. Problema qual? O problema é que o Paraná Previdência é de direito privado, né? E sempre todos os servidores que atuavam na época reivindicavam que fosse uma autarquia, vinculado de direito público, vinculado à administração diretamente. Não, ele é de direito privado, os funcionários dele são regidos pela CLT, os funcionários dele são regidos ao regime geral e eles fazem o processo seletivo lá, concurso, mas são regidos pela CLT, portanto nem adquire a estabilidade da situação toda e nem tem regime próprio. Só que outras coisas foram ocorrendo ao longo do tempo. Despesas foram aumentadas, não se reviu o equilíbrio atuarial, o Estado verificando, aumenta o número de pessoal, muda a expectativa de vida das pessoas, são implantados novos planos de carreiras, então isso gera um desequilíbrio atuarial. Primeira coisa aí. Segundo, é que o governo deixou, né, vamos fazer repasses adequadamente. Bom, o que aconteceu? Em 2012, já em 2010 já se falava nisso, mas em 2013, tá, o Estado deveria fazer um aporte de 7 bilhões de reais para o Fundo Previdenciário para garantir o equilíbrio lá na frente. E o Estado decidiu não fazer esse aporte. Aí o que ele fez? Ele fez, no final de 2013, dezembro de 2013, né, esse ano só mudou, começou no começo do ano, mas sempre é no finalzinho, né, quando as pessoas estão se preparando para as festas final de ano, é que vem os projetos aqui na Assembleia, suprimindo direito de pessoas como um todo, não só dos servidores, mas de contribuintes e tudo mais. Então, o que foi feito? O Estado mudou de novo a segregação de massa. Falou, já que eu não tenho 7 bilhões para aportar no regime de Previdência, ou eu não quero, ele fez uma nova mudança. Ele falou o seguinte, a partir daquele momento, da aprovação da lei, todos os servidores que ingressaram no serviço público até dia 31 de dezembro de 2003, data da emenda constitucional 41, esses ficam todos no fundo financeiro. Volta tudo para a folha de pagamento, para o Tesouro. E aqueles que ingressaram depois dessa data, eles ficarão no fundo previdenciário. Então, o que aconteceu? Aconteceu assim, que milhares de servidores foram trazidos de volta para a folha, foram trazidos de volta para o Tesouro, e ficou um número restrito lá no fundo previdenciário, que são quem? Aqueles que ingressaram depois de 2003 ou porque tiveram seu benefício concedido entre 98 e 2003. Bom, só para não ficar curiosidade, por que essa linha de corte 31 de dezembro de 2003? Porque quem ingressou a partir do dia 1º de janeiro de 2004 tem uma outra regra de aposentadoria, né? Quem ingressou a partir do dia 1º de janeiro de 2004 só se aposenta pela média e sem paridade do servidor ativo. Não existe mais integralidade, existe da última remuneração e nem paridade do servidor ativo. Ver assim, vários aí entraram, os técnicos, os analistas, todos ingressaram depois de 2003. Todos estão sujeitos a essa regra. Então, nessa linha de corte, tá? Nessa linha de corte vocês ficaram no fundo previdenciário, tá? Bom, o que acontece? E lá o fundo previdenciário ficou, então, com 8 bilhões de reais. Ótimo, porque, vamos dizer assim, desonerou o fundo previdenciário, trouxe para o fundo financeiro e com maior possibilidade de equilíbrio atuarial na sequência. Bom, e o que está se propondo hoje? Está se propondo hoje extinguir o fundo previdenciário, que tem essa natureza, essa expectativa do equilíbrio financeiro e atuarial, está se propondo a extinção dele e a transferência dos 8 bilhões para o fundo financeiro. E se alguém tomou cuidado de ler as minutas... Só um pouquinho. Se alguém, depois a gente abre para as perguntas. Se alguém tomaram cuidado de verificar a minuta que veio para o projeto que veio para a Assembleia, todo lugar onde tinha a expressão equilíbrio atuarial, ela foi suprimida. Então, mesmo o fundo financeiro não tem mais essa expectativa de que haja equilíbrio atuarial. O que significa? O Estado, não estou dizendo que o Estado usará o dinheiro para outras situações. Estou dizendo que o Estado vem para o fundo financeiro e eles vão usar o recurso para pagar todas as aposentadorias, sem a preocupação com o equilíbrio atuarial, sem fazer aquele aporte de 7 bilhões que faltava já em 2013. Conclusão, eu não sei fazer cálculo atuarial, tá? Mas, ouvindo, inclusive, o mentor do Paraná Previdência, quem pensou, ele disse o seguinte, que nesse regime, ao fazer esse sistema de
pagar os benefícios com o recurso próprio, daria no máximo em 2 anos, gastaria esses 8 bilhões, e pelo que eu vi, daí uma informação oficial aí, é que serão gastos 250 milhões por mês no fundo financeiro. Então é fácil de fazer o cálculo, né? Se nós pensarmos um ano, 13 parcelas, já dá quanto? Né? Multiplicado por 3 anos, realmente consome todo esse recurso. Aí o que acontece depois? Essa que é a preocupação, e por isso que vocês estão vendo, e eu tenho dito aí que um dos grandes ganhos dessa mobilização dos servidores do Estado é despertar para essa questão da Previdência. Porque às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver. Eu vou trabalhar, eu estou aqui, inclusive alguns acham que estão de passagem, né? Vou fazer um outro concurso público, vou para um outro lugar. Ah não, antes de dizer qual é a consequência. Tem uma outra questão que está junto no projeto, que é a criação do Fundo Complementar de Previdência. Ele foi criado no final do ano passado por uma lei ordinária, e aí houve o entendimento de que não pode ser por lei ordinária, tem que ser lei complementar. Então agora eles mandaram outro projeto revogando aquela lei e instituindo por lei complementar. Simples é o seguinte, para dizer, a União já tem, São Paulo já tem, Minas Gerais já tem, Bahia já tem, Espírito Santo já tem, Rio de Janeiro já tem. Que é o quê? A partir da hora que a Constituição diz que pode ser instituído o Fundo Complementar de Previdência. Por quê? Porque a União, os estados e os municípios podem estabelecer um teto para os benefícios. Hoje, mesmo aqueles que ingressaram depois de 2003, que é pela média, mas a aposentadoria deles é a integralidade da média. Será a integralidade da média. A partir do momento que for instituído o Fundo Complementar, todos os servidores que ingressarem no serviço público poderão não estar vinculados a ele, porque é facultativo a pessoa se vincular ao Fundo Complementar. Mas o que é certo e não é facultativo é que ninguém vai se aposentar com mais do que o teto do regime geral da Previdência, que hoje é de R$ 4.663,75 centavos. É esse o fundo. Então, o que eles estão instituindo? Um fundo complementar, dizendo que dos novos não se aposentarão com mais do que R$ 4.663,75 centavos, e se quiserem receber mais por isso, farão uma contribuição para esse fundo que é de 7,5%. E aí é o seguinte, deixar bem claro isso, porque quando a gente fala em previdência complementar, alguns brilham o olho. Até 2001, os fundos complementares, e os mais conhecidos no Brasil era a Previ, a Petros, né, da Petrobras, do Banco do Brasil, eles eram de benefício definido. Então, se a pessoa ganhava R$ 7.663,75 centavos, o INSS paga para ele R$ 4.663,75 e o fundo pagava os outros 3 mil. Era assim. E a pessoa contribuía o quanto fosse necessário para atingir esse resultado. Em 2001 mudou. A partir de 2001, os fundos complementares são de contribuição definida. Você sabe o quanto você contribui todo mês, mas não sabe quanto vai receber. Você vai receber aquilo que o mercado render. Então, aprovado o fundo complementar, os novos servidores terão o quê? Aposentadoria até R$ 4.663,75 centavos, pensando nessa regra que será pago por repartição simples, porque não existirá mais o fundo capitalizado, o fundo previdenciário, e a diferença será um fundo complementar. E a informação que eu tenho, por exemplo, na União já foi instituído em março de 2013 o fundo complementar, que a adesão ao fundo complementar é muito baixa, por conta disso, porque o fundo complementar está na mão do mercado financeiro, está no mercado. Então, para ficar bem claro assim, um servidor, um auditor da Receita Federal, mesmo que ele ganhe, vou falar o auditor do INSS, que ele usou o exemplo dele numa palestra, o auditor do INSS ganha R$20 mil por mês. Ele vai ganhar R$20 mil enquanto estiver em atividade e vai se aposentar com, no máximo, R$ 4.663,75 centavos, hoje, porque é atualizado todo ano. E esse R$ 4.663,75 centavos também é discutível. Por quê? Porque aquilo que eu falei, todos que entrarem daqui para frente só se aposentarão pela média aritmética. E para você ter uma média aritmética de R$ 4.663,75, você tem que ter recebido e contribuído a vida inteira sobre esse valor. Se você trouxe um tempo de fora, por exemplo, você trabalhava numa agência de turismo e ganhava R$1.000 e hoje ganha 5, o R$1.000, se for posterior a 94, será considerado também para fazer a média, porque a média aritmética das 80% melhores contribuições. Bom, então qual a consequência da extinção de um fundo previdenciário como esse? Tá? É o quê? É que lá na frente, quando terminar esses 8 bilhões, e a avaliação é que termina em 2 ou 3 anos, o dinheiro para pagar aposentadorias, pensão, folha de servidores ativos e todas as políticas públicas sairão do mesmo lugar.
E eu acho que só dizendo isso a gente pode tirar todas as conclusões. O dinheiro sairá do mesmo lugar. Se o dinheiro sairá do mesmo lugar e eu tenho pouco dinheiro, o que eu vou fazer? Primeiro, vou tentar encurtar benefícios, seja para servidor ativo ou conceder para servidor ativo com uma regra que não alcance a paridade para os aposentados. Essa é uma questão. A outra, se faltar dinheiro para tudo, eu não vou dar nem reajuste. Vocês têm um pleito aí que está aí pela frente, que é o adicional de titulação, né? Que é um valor aí que está pela frente. Vou usar isso como exemplo. Se você conclui que não tem dinheiro para pagar mais as pessoas, você não vai considerar isso. Você vai deixar de considerar benefícios, aumentos reais de salário. Essa é a consequência prática de você não ter um fundo capitalizado, porque o objetivo dele era criar uma reserva para pagar lá na frente. Bom, esse projeto veio para a Assembleia, foi retirado graças a todo esse povo e vocês, né, que fizeram uma grande mobilização, conseguiram retirar, mas não está afastado. Eles têm insistido que vão mandar de volta o projeto. Participei de uma reunião na SEAP, que é a Secretaria da Administração e Previdência, e a secretária disse o quê? Há alguns projetos que nós vamos mandar com mais calma, mas há alguns que são urgentes. Nós temos uma crise financeira grave. Então, o que eles querem mesmo é resolver o problema da crise financeira com os 8 bilhões de reais que estão lá no Fundo Previdenciário. Então, esse é o quadro que está colocado. E aí eu quero reafirmar, porque até teve alguém que fez um comentário, eu acho que mal intencionado, até disse assim, nós não estamos dizendo que o governo vai usar o dinheiro para outras coisas. O que nós estamos dizendo é que ele vai usar o Fundo Previdenciário e vai torrar todo o dinheiro para pagar os benefícios de todos os servidores, sendo que uma parte seria pago lá por esse valor e outra pela folha de pagamento. Conclusão, ele usará o dinheiro, o outro dinheiro que ele iria usar, vai usar para... Tá. E a principal questão é o seguinte, não há mais a exigência do equilíbrio atuarial. E aí, eu falo uma outra coisa ainda, eu acho que os mecanismos... O Paraná Previdência virou um objeto decorativo. O Paraná Previdência é um negócio decorativo, porque o que ele vai fazer? Não tem dinheiro para administrar, não tem nada. Tá? Ele vai manter aquela máquina para quê? Para gerar folha de pagamento todo mês, para processar os pedidos de aposentadoria, porque os pedidos acabam saindo por lá ainda. Então, e deixando bem claro que estar no fundo financeiro, no fundo previdenciário, não tem nenhuma diferença no benefício em si. Porque às vezes o pessoal fala, principalmente o pessoal que está mais tempo, não, eu quero continuar recebendo pelo tribunal. Parece que não quero receber para Paraná Previdência, quero receber pelo tribunal. Do ponto de vista de benefício, não tem alteração nenhuma. O que nós estamos falando é de financiamento. Para vários segmentos do Estado do Paraná, inclusive daí pagar os benefícios, virão os debates dizendo o seguinte, por que o Tribunal de Justiça tem que ter dinheiro? Por que o Ministério Público tem dinheiro? Por que o Tribunal de Contas, a Assembleia tem que ter dinheiro em quantidade suficiente se o restante do Estado não tem? Então, nos pega todos. Tá? Acho que a gente tem que ter clareza disso, que essas propostas de mudança, elas pegam todos. E aí, quando foram feitas as mudanças lá em 2013, já havia um boato que, na verdade, o que o Estado estava pensando era até mais do que isso. Era realmente extinguir o regime próprio e remeter as pessoas para o regime geral da Previdência. Que ele poderia fazer, inclusive, isso. Preserva o direito adquirido daqueles que têm, mas você joga as pessoas lá para o regime geral da Previdência. E aí o regime geral da Previdência, para ser bem cruel agora, não fica muito diferente dos novos servidores, que terão suas aposentadorias pela média, sem paridade e sem integralidade da última remuneração. Porque você falou para o Paraná Previdência, a partir de 2003. Então, como que fica essa situação? Eu queria esclarecer melhor o que você falou. Então vamos lá. É assim, não é o Paraná Previdência, tá? Nós vamos dizer assim do regime próprio de Previdência. Então foram criados dois fundos, o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. Com a mudança de 2003, hoje, já todos os servidores que ingressaram até 2003 já estão no Fundo Financeiro. Só ficaram os outros. E só ficarão os próximos. E o financiamento e o pagamento será, então, posterior por esse recurso que eles estão pegando de lá.